Bem-vindos a mais uma aula do GPS para a Alma. E na verdade estamos agora na penúltima aula e no penúltimo capítulo do GPS para a Alma. Estamos já quase 2 anos nesse estudo, cada semana pegando um capítulo ou meio capítulo, se aprofundando. Então realmente é uma grande alegria que estamos acabando o GPS e realmente é uma grande alegria para todos nós que estamos desde o início do Tânia, mas não se preocupem que acabando o GPS, o Tânia não acaba com isso, porque o Tânia ele é dividido em mais sessões. No GPS nós estudamos o Likutei Amarim, Shara Eichud Vemunah, o portão da fé e da universidade de Deus. E agora estamos terminando a terceira parte, que é o Geret HaTshuvah, as cartas de Tshuvah, que coincidiram bem com essa época do mês de Elul. Mas, não sei porquê, mas esse livro não tem as próximas 2 sessões do Tânia, que é o Geret HaKodesh, são cartas sagradas do Alter Rebbe, do autor do Tânia. E depois tem o Kuntra Zacharon, que é a terceira, é a última parte, é a quinta parte do Tânia. Mas desse Geret HaKodesh, dessas cartas sagradas, tem várias e várias cartas e capítulos extremamente importantes e básicos no entendimento da mística e da Hassedut e do Tânia. E vamos então seguir estudando esses outros capítulos. Mas com essa introdução, vamos agora direto para o nosso penúltimo capítulo do GPS para a Alma, no capítulo 44, que está conectado com o Tânia e Geret HaTshuvah, os capítulos 9 e 10. No último capítulo, nós falamos que existem 2 níveis de Tshuvah, de retorno e de arrependimento. Explicamos que existe no nome de Deus, no tetagrama Yud, depois da letra Rei, depois da letra Vav, depois da letra Rei, tem 2 vezes a letra Rei no nome de Deus. Quando a pessoa ela peca, ela pode estar manchando ou no segundo Rei, e também tem situações que ele pode estar manchando no primeiro Rei, na primeira letra Rei do nome de Deus do tetagrama. E explicamos na última aula sobre a Tshuvah inferior, básica, que é o retorno do segundo rei. Por isso que Tshuvah significa Tashuv, rei, retornar a letra rei para Deus, para cima. E nós explicamos que a pessoa ela tem que entender a gravidade das suas transgressões, dos seus pecados, das suas más atitudes, pensamentos e falas negativas. E quando ela realmente se arrepende e retorna para Deus, dessa forma ela está devolvendo o último rei para se conectar com o Yud e a letra Rei e a letra Vav. Ela está retornando o Tashuv Rei, trazendo o rei final para cima. Explicamos que essa era a ideia também do Malchut, da realeza, que está conectado com as nossas ações práticas. E agora viemos e atingimos um ponto que é uma grande novidade do Tânia, do Alter Rebbe, aqui no GPS. O Alter Rebbe nos explica que existe uma tshuvah, um retorno e um arrependimento para não pecadores, para pessoas do bem, pessoas tzadikim, estudiosos, que não transgrediram nada, que não fizeram nada de errado, que eles precisem um retorno e um arrependimento. E a grande pergunta é, calma aí, eu tenho que pecar para retornar? Eu preciso aprontar para poder me reaproximar de Deus? Vem o Alter Rebbe e nos explica que, na verdade, o conceito de tshuvah, do retorno, não é sobre o pecado.
não é sobre a minha transgressão. E por isso que tchuvá não é somente para pecadores. Todas as pessoas precisam fazer tchuvá. E principalmente nesse mês que estamos agora, no mês de Elul, que é o mês do arrependimento, é o mês do retorno para Deus. Então, como assim? Como se eu sou um tzadik, ou sou uma pessoa super religiosa, que sou meticuloso e cuidadoso com toda a Torá e com todas as mitzvot, como que eu posso realmente fazer uma tchuvá? Se eu não me afastei de Deus, então eu não tenho uma sede, uma vontade de retornar e me reconectar, se eu nunca me desconectei dele. Então, se não é retorno por pecados, seria retorno por o quê? Então, explica o Alter Rebbe aqui uma grande novidade, que a tchuvá, o retorno, não é pelos pecados. Porque o pecado não é o problema. O pecado, a minha transgressão, é só um sintoma. É um sintoma de algo ruim que eu esteja fazendo. Precisamos também trabalhar com esse sintoma, lidar com esse sintoma, mas precisamos trabalhar com algo mais profundo. Como a diferença entre a homeopatia e a alopatia. A homeopatia não trabalha com o problema de pele, não trabalha com aquele problema pontual, trabalha com a pessoa, trabalha com a essência da pessoa. E isso vai acabar curando aquele problema de pele, aquele problema pontual. Aliás, aprendi muito com meu pai, continuo aprendendo com meu pai, e que ele tenha realmente uma refuah shlema, uma recuperação total. Chaim Avraham Tzvi Cohen Ben Golda. Sabe qual é o problema? O problema de tudo, e o maior problema do ser humano é o ego, o orgulho, a arrogância. Um sentimento de separação e independência do Criador. Olha, não é o meu problema isso, porque não foi eu que me programei, não fui eu que me criei. Deus, o Criador, me criou desta forma. Ele criou o mundo e o ser humano de tal forma que ele se sinta independente totalmente do Criador. A própria alma que nós temos dentro de nós, Elokai neshama shenafachta bi tehorahi. A alma que sopraste dentro de mim, ela é pura. Deus soprou a alma dentro de Adão e soprou a alma dentro de cada um. Então, o fato que ele soprou significa que ela saiu de dentro de Deus. E ela virou algo separado dele, algo independente de Deus. Então, o fato que eu sou alguém, um ser humano independente de Deus, não é o problema. O problema é o meu sentimento de independência. O meu sentimento de ego, de orgulho, de arrogância. C'est ça le problème. Essa que é o maior problema do ser humano. Quer dizer, o problema não é o pecado. O pecado, a transgressão, é uma consequência do fato que eu estou pouco me importando com Deus, que eu não penso em Deus, eu faço aquilo que eu bem quiser, que me agradar, e eu não levo em consideração o que Deus me ordenou fazer ou deixar de fazer. Então, em outras palavras, o fato que uma pessoa ela peca, que ela transgride uma ordem divina, o problema aqui é essencial. Ele não está sentindo a sua essência, a sua alma, que é e única e unificada com Deus Hashem Echad. E por isso que eu posso pecar. Então, o fato que eu me sinto egoísta, arrogante, independente, sobre isso que eu preciso fazer tchuvá e retornar para Deus. E isso é uma tchuvá superior, é uma tchuvá ilaá, é a tchuvá mais elevada que existe sobre o meu sentimento de independência de Deus. Sobre isso que eu preciso retornar. Então, todo mundo tem um ego. E quanto maior a pessoa ela é, mais ego e arrogância ele pode ter. E aqui a gente pode ter uma coisa muito delicada.
e que muitas pessoas acabam questionando, eles falam, como assim? Se aquele sujeito é religioso, ele não poderia ter feito tal coisa. Se aquele sujeito é um rabino, é um líder comunitário, ele não poderia ter feito tal coisa, falado tal palavra, se comportado daquela forma. Como? Ele é super religioso. Então aqui a gente entende que existem dois tipos de transgressões. Tem as transgressões de você comer não kasher, transgredir o Shabat, maltratar, abusar, trair. Isso é um tipo de pecado prático. Que isso o pecador tem que fazer o retorno. Só que o maior tchuvá e a mais importante e a mais elevada de todas é você trabalhar com seu ego, com a sua arrogância, com teu mau caráter, que isso, na verdade, é uma expressão de uma desconexão de Deus, o fato que você se sente independente, por isso que eu posso agredir o outro, por isso que eu posso me considerar o grande orador, com tantos e tantos seguidores, ou o grande rabino, ou o grande religioso, e eu posso pisar nos outros. Esse que é o retorno, a tchuvá mais profunda e mais difícil de ser feita. E como falamos antes, isso está conectado com o tetagrama. A nossa alma é um pedaço de Deus, que é o Yud-Kei Vav-Kei. E explicamos que tem duas letras rei. Quando que eu retorno o rei inferior, quando que eu retorno o meu rei, que está conectado com o Malchut, com as minhas ações físicas, isso aqui é uma tchuvá inferior. É tashuv rei, retornar o rei inferior para a sua fonte. Agora, o rei superior, o primeiro rei, está ligado com biná, com entendimento, com algo mais profundo da minha cabeça, da minha mente, chokhmah binadat, com a minha força do Chabad. Então, quando eu consigo trabalhar com a minha mente, trabalhar com o meu ego, com a minha arrogância e retornar para Deus, eu estou retornando o rei, o primeiro rei, para se conectar com o Yud, que representa a chokhmah. Qual a diferença entre intelecto e sentimentos? Sentimentos é uma conexão com o próximo. Eu preciso amar alguém, odiar alguém, me orgulhar sobre alguém. O intelecto é para mim mesmo. Eu penso, eu entendo, é a forma que eu penso. Então, normalmente, o sentimento de arrogância, de orgulho, tem a ver com sentimentos. Mais com o coração do que com a mente. Porque a mente é mais objetiva do que o coração. Então, por isso que a mente consegue relativamente estar mais no lugar do que o coração. Então, se eu quero atingir um nível tão profundo, eu quero atingir o ponto da minha alma verdadeiro, eu preciso retornar não somente as minhas ações, mas colocar a minha cabeça no lugar. Colocar o meu rei, o meu primeiro rei, que é o meu biná, meu entendimento, que o meu entendimento, a minha lógica também esteja no local correto. E por isso que a biná é tão importante. Chokhmah, biná, dat. Sabedoria e entendimento. O entendimento é tão importante. No momento que eu ativo a meu koach biná, a minha força do entendimento para coisas sagradas, entendimentos de Torá, captar o amor a Deus, a reverência por Deus, através disso eu estou retornando o rei para cima. Tashuv, rei. Teshuvah, retornando o primeiro rei para a sua fonte. E assim eu mereço fazer ou atinjo um nível de teshuvah superior, um nível do retorno mais elevado que existe. E dessa forma, eu estou conectado de forma máxima com Deus. Eu consigo voltar para Deus com uma união máxima, que não existe mais elevado do que essa. Da mesma forma que a minha alma estava conectada com Deus antes que ela foi soprada, antes que ela foi retirada da essência de Deus, antes que ela entrou dentro do corpo. Uma anulação total perante Deus.
que eu não existo, a minha vida é Deus. Não existe eu quero me conectar com Ele. Todo o meu ser, a minha existência é estar conectado com Ele. Isso que é a minha vida. Obviamente que isso aqui é um nível muito, muito elevado. E para chegarmos nesse segundo andar do retorno, precisamos começar engatinhando com o primeiro andar. Por isso que não é tão elevado. Por isso que não é tão fácil, não é tão acessível isso. O que representa esse retorno no nível mais elevado? Isso pode ser expresso ou atingido através de Torá, com amor e temor a Deus e reverência por Deus. Porque, como explicamos no começo do Tânia, a ideia do Chokhmah Binah e Dat, que você desperta a sabedoria e depois entendimento para você conhecer melhor aquele conceito. Quanto mais você medita sobre a grandeza de Deus, quanto mais a tua cabeça está conectada com Ele, automaticamente você vai acabar gerando boas ações, boas falas e bons pensamentos, que são as 3 vestimentas da alma. Boas ações seria fazer muita tzedakah, muita doação e muitas mitzvot práticas. Colocar mezuzá, tefilim, kasher e assim por diante. Boas falas, falas de Torá, falas de amor, falas de respeito. E bons pensamentos, pensamentos de Torá, pensamentos de amor a Deus, de conexão com Deus. Bons sentimentos e emoções, respeito ao próximo, respeito aos pais, respeito às criaturas, e assim por diante, tudo que está ligado com as minhas emoções. Bom intelecto, eu vou conseguir me aprofundar no estudo da Torá. Eu vou conseguir pegar o Tânia, a Hassidut e qualquer tipo de estudo da Torá de uma forma profunda. Então, se você está buscando um conserto para a tua alma, um tikkun hanefesh, um conserto para a tua alma, a solução é estudar Torá com muito amor a Deus, com muita reverência a Deus, mas com uma forma muito intelectual. E você tem que estudar isso de uma forma profunda. E estudar cada vez mais. Porque se você sempre estuda 1 hora por semana, então isso não é matchuvá, se você continuar estudando 1 hora por semana. Mas se você mudar o teu hábito, ao invés de estudar 1 hora por semana, você vai estudar 2 horas, ou 1h30, ou 1 hora e 10 minutos, ao invés de ler 1 capítulo de Salmos por dia, você vai ler 2, você está saindo da sua zona de conforto. E isso representa uma tchuvá. Porque explicamos nas últimas aulas que o estrago que um pecado faz. Tem alguns tipos de transgressões que tem karet, que era uma morte espiritual, que representava um corte, karet de corte da alma da fonte de Deus. Que a nossa conexão através daquela corda de 613 fiozinhos, tem alguns tipos de transgressões que fazem um corte dessa alma. O que acontece quando você quer fazer um nó? Uma corda que estourou, você quer fazer um nó. O que você tem que fazer? Você junta as cordas e você acaba fazendo um nó duplo. E a corda agora, ela fica dupla, ela fica mais grossa. Então, se você quer refazer a tua corda que você rompeu de conexão com Deus, então você tem que fazer um nó duplo. Você tem que deixar a corda mais grossa. Não manter aquilo que você sempre fez até agora. Você tem que melhorar, dobrar aquilo que você fazia. Você estudava 1 hora, estude 2 horas. Você rezava X, reza 2x. Você costumava dar 1000, dê 2000. E tudo que você faça, faça em dobro. Você tem que melhorar, engordar essa corda. Então, no momento que a pessoa ela estuda com afinco, ela estuda com meditação, isso representa essa tchuvá mais elevada, essa conexão mais profunda que existe com Deus.
Então, quando a pessoa ela estuda dessa forma tão elevada, de novo, não é uma receita popular para qualquer pessoa, pelo menos para mim não é, a pessoa ela acaba atingindo um nível de bitul b'mitziut, uma anulação, uma submissão total perante Deus. A tal ponto que ele deixa de existir. Ou seja, ele deixa de ser uma pessoa separada, independente de Deus. E toda a sua vida é um porta-voz, um canal de transmissão das palavras de Deus. Quem é o maior exemplo disso? Moisés, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele falou uma frase, Venachnuma, eu sou nada. O que eu sou? Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele destruiu o faraó, o Egito, abriu o mar, recebeu a Torá, guiou o povo 40 anos. Era uma pessoa tão fisicamente alta, muito rica. Mas ele nunca se vangloriou disso tudo. Pelo contrário, ele nunca se considerou alguém importante e merecedor por tudo isso. E Moshe Rabbeinu, Shekhinah medaberet mitoch gruno. A santidade de Deus, a palavra de Deus, falava pela boca de Moisés. Moshe, ele abria a boca e Deus falava pela boca dele. Ele abria a boca e Deus falava pela boca dele. Por quê? Porque ele não era ninguém. A vida dele era Deus. Então, quando ele abria a boca, Deus falava pela boca dele. E não somente Moisés era dessa forma. Ele é o maior exemplo disso. Mas todo tzadik gamur, um tzadik completo, que tem essa submissão total perante Deus, é a mesma forma. E isso nós testemunhamos na nossa geração no Rebbe. O Rebbe falava Shabbat 5, 6, 7, 8, 9 horas, direto. Às vezes 2, 3, 4, 5 dias falando por horas e horas e horas e horas. E o Rebbe nunca levou um livro de consulta durante um discurso. Ele simplesmente se apoiava na mesa ou no púlpito onde ele estava falando, ele abria a boca e falava, e nunca se repetia. Por quê? Porque é um homem perfeito, é o justo, o líder da geração que tem uma conexão ímpar com Deus. E por isso quando ele fala, é Deus falando pela boca dele. Então, como muitos de nós estamos pensando, e já escreveram aqui também, que esse nível é um nível impossível de atingirmos. Ou quase impossível para pessoas como nós atingirmos. E por isso que tem várias opções. Tem um nível que se chama, uma outra forma de chegarmos, talvez parcialmente nessa ideia, é através da tefilá, da reza, da nossa prece. Porque todo o intuito do nosso Sidur, do livro de rezas, como eu falei algumas semanas atrás, como rezarmos, qual o significado da reza, a tefilá é um trabalho de baixo para cima. O homem, a pessoa se aprimorando, se elevando e subindo degraus cada vez maiores durante a sua reza. As meditações, como que eu falei naquela aula, nas preces matinais, nas bênçãos matinais, depois durante os salmos, os psuquei de Zimra, você vai falando sobre a grandeza de Deus, da criação do mundo, dos céus, da terra, do fogo, da água, do homem, da mulher, da árvore, do peixe, dos ares. Você vai acabar meditando e se inspirando na grandiosidade de Deus, de quão grandioso e infinito Ele é, da bondade de Deus, como que Ele renova o mundo a cada instante, e de todos os anjos, de todos os níveis de anjos, como que eles estão louvando e agradecendo a Deus. E daí você chega no Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, você fala sobre a unicidade dele, e como que devemos amá-lo. E depois chegamos no último nível da reza, que é a Amidah o Shmona Esrei, a reza silenciosa, que é uma conexão ímpar com Deus, que você está como anjo em silêncio, com as pernas juntas, de pé, conexão máxima e absoluta,
Quer dizer, eu deixo de existir naquele momento. Ou pelo menos finjo que essa seja as minhas intenções. De novo, é muito difícil isso. Mesmo assim, é muito difícil. Por isso que temos várias oportunidades de uma meditação, de uma tchuvá, de um retorno para Deus. Tem pessoas que toda noite, no Kriyat Shema Alamitá, na leitura do Shema Israel à noite, antes de dormir, é o momento de meditação, de um alto balanço, como que foi meu dia todo. Você não consegue fazer isso? Tem outros que fazem pelo menos uma vez por semana, uma noite, na noite que antecede o Shabat, na quinta-feira à noite. É uma noite especial de fazermos essa meditação e essa tchuvá mais elevada. Se isso é difícil para você, então vamos aproveitar esse mês de Elul, o último mês do ano, que todo o intuito é, como falamos na última aula, de nos aproximar de Deus, e de meditar, de fazer tchuvá, e de pedir perdão, e de simplesmente dar um abraço no rei. Eu escutei uma história incrível ontem, de um amigo, não me lembro os nomes exatos, mas quando estava começando o Holocausto, então o rei da Inglaterra, ele deu 1000 vistos para 1000 crianças judias que fossem salvas do Holocausto. E realmente ele conseguiu salvar essas 1000 crianças e chegaram na Inglaterra. E o rei da Inglaterra, ele queria encontrar com essas crianças. E ele alinhou elas em 2 fileiras, 500 de um lado, 500 de outro lado, e a carruagem real iria passar entre aquelas crianças, saudando e agradecendo o rei por ter salvo eles. E no meio de toda essa celebração, uma criança, ela sai correndo e ela pula em cima da carruagem. Os guardas vieram, pegaram a criança, queriam tirar ela porque parou a carroça. E o rei viu o tumulto e ele falou: o que está acontecendo? E falaram: olha, tem uma criança judia que pulou aqui em cima, queria falar com Vossa Majestade. Ele falou: deixa ele entrar. E a criança começou a chorar e chorar, falou: não tenho palavras para agradecer porque você me salvou e salvou todos meus 1000 amigos judeus. Mas a minha alegria nunca vai ser verdadeira e máxima. Falou: mas por que, minha criança? Eu salvei a tua vida. Falou: sim, mas meu pai e minha mãe estão indo agora em direção a um dos campos de concentração e daqui a pouco vão ser queimados. O rei se sensibilizou, falou: qual é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome do seu pai? Em que cidade que eles estão? E dentro de algumas semanas, os pais eles estavam lá, na Inglaterra. Isso é você aproveitar a oportunidade de se encontrar com o rei. Se você sabe que o rei está aqui, acessível, com compaixão, tão próximo de todos nós, aproveite. Pula na carroça, vai lá, pega o trem, pula no vagão, aproveita esse momento de você se aproximar do rei. Se você não aproveitar, o problema é seu. E se você aproveitar, o mérito é todo teu. E aqui o Alter Rebbe, ele entra no assunto muito sensível e que, na verdade, é o problema do mundo, é o maior pecado, é a maior transgressão que o Alter Rebbe escreve no Tânia e que o mundo católico fala muito sobre isso, os evangélicos falam sobre isso, que é a mancha da sexualidade, de relações proibidas e a mancha na pureza sexual. Na Torá existem inúmeras regras e versículos e proibições de casamentos proibidos, como que perguntaram antes sobre o homossexualismo, sobre qualquer tipo de relação que seja proibida.
qualquer tipo de relação sexual que seja proibida. E existe uma coisa que na Torá e no judaísmo é falado muito sobre isso, é o desperdício de sêmen. Zera levatalá, o homem tem a proibição de desperdiçar o sêmen. Então, o Zohar, ele descreve, o Zohar, o livro básico da Kabbalah, ele descreve que a Pogem Babrit, que a pessoa que ela mancha o seu Brit Milá, ou seja, ela usa o seu órgão genital de uma forma indevida, porque o homem judeu, ele tem o Brit Milá, então se ele está usando o seu Brit Milá de uma forma indevida, ou derramando sêmen em vão, ou tendo relações proibidas, não é somente que ele está manchando aquele órgão, está fazendo um pecadinho, uma transgressão, mais um pecado. Eu comi comida não kasher, eu também tive uma relação não kasher. Nesse momento, a pessoa ela está manchando toda a sua alma. Não somente um detalhe da sua alma que ele está manchando, mas ele está manchando toda a alma dele. Por quê? Porque o sêmen tem a força e a vitalidade de toda a pessoa. A pessoa que ela mancha no seu Brit Milá, ele está, na verdade, manchando a sua mente, a sua cabeça, na sua mente onde que a alma se encontra. O esconderijo da alma, como explicamos no começo do Tânia, fica na cabeça, fica na mente. E por isso a ciência e o mundo, você pode ver na Wikipédia também, em outros lugares, e meu pai me falou isso aqui várias vezes como médico, ele falou que uma pessoa que masturba muito, ele fica mais bobo. E existe problemas de saúde mental, problemas de ansiedade, problemas de depressão, uma pessoa que desperdiça muito sêmen, que usa muito da forma indevida. Então, para esse pecado, não basta fazer uma tchuvá, tataá, um retorno qualquer, tá bom, não vou mais fazer. Porque a mancha foi muito profunda. Só é interessante que está explicado no comecinho do Tânia, no comecinho do GPS, foi explicado que a gota de sêmen do pai vem da sua cabeça, vem da sua mente, do seu crânio. E isso não é só uma questão virtual e espiritual. Fisicamente existe esse conceito. Existe uma parte do corpo que é chamado um córtex límbico. Esse córtex límbico é uma parte do cérebro que é responsável pelas emoções, pelos comportamentos emocionais e os comportamentos sexuais. Dentro do crânio, nesse córtex límbico, existe o que se chama septo. E esse septo é onde estão localizados o centro dos orgasmos, a sensação e prazeres associados a experiências sexuais. E dali que vem a gota do sêmen, que acaba caindo lá embaixo. Por isso que para ter ejaculação, tem que ter prazer, tem que ter o pensamento. Então, para essa transgressão, a mancha foi na mente, e o que está dentro da mente é a alma judaica. Então a pessoa, ela precisa primeiramente se arrepender do fundo da alma dele, que ele nunca mais vai voltar a fazer esses tipos de transgressões, relações proibidas ou desperdício de sêmen, mas para conseguir consertar a mancha que ele causou na sua mente, ele precisa fazer o que aprendemos hoje, tchuvá e laá,
o retorno mais elevado. Estudar muita Torá, com muito amor e com muita reverência, com muito biná, com a letra rei mais elevada, com a primeira letra rei, trabalhar a mente. Na hora que você limpar a mente podre, com muito de Torá e amor a Deus, isso é o que vai consertar isso. Porque sendo que a mancha foi na mente, então o conserto também tem que ser usar a cabeça para boas coisas. Então, se a pessoa quer consertar o Pagam Brit, a mancha da pureza sexual, isso é através do estudo, de muito estudo de Torá e muito pensamento de Torá de uma forma verdadeira, porque dessa forma você está se conectando da forma máxima e absoluta com Deus. E isso é tanto para homens, tanto para mulheres, principalmente para os homens, mas para as mulheres também. Apesar que não tem essa questão técnica que eu falei agora. Mas, se a pessoa ela tem esse mau comportamento, ela precisa realmente trabalhar muito para conseguir consertar. E por isso que tem na lista dos jejuns, que falamos algumas aulas atrás, no começo do Igeret HaTeshuvah, a lista que é mais comprida de jejuns, quando se fazia jejuns, que seriam 84 jejuns, era exatamente sobre essa transgressão, sobre esse pecado sexual. E com isso, concluímos o penúltimo capítulo do GPS para a Alma. Esperamos todos na última aula do GPS para a Alma, na semana que vem, com muita alegria e com muito sucesso. Uma boa noite para todos.